Uma agente do FBI com traços de mediunidade é recrutada para ajudar na caçada de um peculiar assassino serial que faz pais matarem suas famílias e se matarem a seguir. Porém, ele faz isso sem qualquer participação ativa no crime ou deixar qualquer rastro de sua presença, exceto por uma carta cifrada. Mas então, como ele estava conseguindo fazer tais atrocidades? Olá, pernalongas e pernalongos, eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje... Filme de terror que surgiu em festivais, gerou alarde, estreou na gringa e o pessoal começou a pintar como o melhor do gênero do ano, com uma composição assustadora de Nicolas Cage. E agora que finalmente chegou ao Brasil, bora lá ver se é tudo isso mesmo ou se os gringuitos andam muito emocionados? Sim, bora! O que há, velhinho? Só Banguela se identifica com um filme de detetive? O ator que mais se prende ao personagem é o Nicolas Cage? Tudo isso e muito mais... Agora! Apesar de Longlegs, Vínculo Mortal, ter uma premissa que lembra muito filmes como O Silêncio dos Inocentes, Seven, Zodíaco e Memórias de um Assassino, isso parece enquadrar ele como um exemplar de suspense de investigação de serial killer com toques de terror. Na verdade, eu diria que esse novo filme do diretor-roteirista Osgood Perkins se trata do contrário. Um terror com toques de suspense investigativo, pois desde o início o cineasta faz questão de mergulhar a narrativa numa atmosfera sinistra, tenebrosa e apavorante, de um jeito que sugere haver muito mais em jogo do que a gente está vendo a princípio. São frequentes zooms de aproximação em personagens, cenários ou objetos. Eles acontecem de forma discreta para não chamar a atenção para si, mas suficiente para deixar no ar uma sensação constante de chega mais, preste atenção que existe mais aqui do que conhece a nossa van filosofia. São também enquadramentos que dão margem para que a gente procure e cria uma expectativa tensa da existência de algo à espreita ao fundo, sendo que às vezes algumas imagens até realmente se formam, o que pode estar relacionado com alguma coisa sobrenatural. Além disso, domina um silêncio perturbador que ressalta a secura e a falta de energia vital da protagonista, o que só é rompido com uma trilha sonora original com zumbidos sinistros ou acordes soltos de violino indicando a presença de algo malevolamente distorcido no ar, assim como a insistência de uma suave grande angular também sugere algo distorcido. Claro, certos acordes mais destacados também servem para dar ocasionais solavancos na nossa assistida. São sons geralmente usados por aí para destacar jumpscares, mas aqui, apesar de servirem sim para esse fim, eu não creio que esse seja o objetivo principal, porque não são coisas entrando em campo subitamente. É algo que já está ali no campo, mas é ajustado para entrar em foco ou aparecer de forma mais clara, e aí sim a trilha sonora apenas pontua com uma exclamação como um "Ei, olha!" Ou, assusta, mas eu creio que o diretor usa mais para aperrear o público do que para assustar propriamente. De uma forma ou de outra, é mais um recurso do terror que não deixa a gente esquecer que realmente está conferindo um exemplar do gênero e ainda serve para ir sedimentando a atmosfera perturbadora, angustiante, inquietante. E todos esses elementos juntos criam um ambiente perfeitamente apavorante que é selado com louvor pelo sujeito que dá título ao filme, o Longlegs. Inicialmente é muito pouco revelado sobre ele, inclusive sobre sua imagem. O filme vai soltando bem aos pouquinhos, deixando a gente apenas perceber que tem algo muito esquisito com ele, mas sem conseguir formular uma noção muito clara do que é. A narrativa vai só lá, dando um gostinho e criando uma expectativa, criando um mistério, alimentando aquele medo natural que a gente tende a criar sobre o desconhecido e usando o acorde da trilha para fazer a gente relacionar sua presença a algo muito negativo. Daí a obra segue instigando tais ideias, provocando a gente com pequenas participações do homem em que ele não se quadra na normalidade e nem age com muito nexo, fala umas coisas meio com lé com cré, deixando a revelação final sobre quem é esse sujeito só acontecer quando a mitologia em torno dele já foi devidamente criada e estabelecida. O que também não é uma revelação total, né? O filme revela sobre ele o que é suficiente pra trama, mas há muito mais nas entrelinhas sobre o personagem que a gente pode especular. Inclusive, eu vou fazer isso mais pra frente nesse vídeo, numa parte com spoilers. Não se preocupe, porque quando chegar a hora eu vou avisar. Mas ok, voltando ao assunto, se o roteiro quisesse seguir os meios mais tradicionais de filmes de perseguição de serial killer, eu creio que esses esforços em esconder o sujeito meio que não teria muito propósito não. Mas como o roteiro quis tomar um outro rumo mais peculiar, digamos assim, aí eu já creio que as decisões da direção foram muito certeiras em preservar o mistério em torno da imagem do sujeito e criar uma aura mais descolada da realidade em torno dele, pois
fisionomia estranha por si só satura, a gente acostuma. Já adiando, como o filme fez, pôde reunir de uma só vez o impacto da imagem com o impacto da esdrúxula personalidade, fazendo eles se chocarem com o impacto das ações que a gente acabou de ver, prenunciando o que ainda pode vir pela frente e assim fazendo o sujeito se tornar uma bomba muito mais destrutiva e, portanto, muito mais marcante. Não à toa, esse é um personagem que parece já surgir iconizado, o que, claro, é favorecido ainda mais pela performance esdrúxulamente na medida de Nicolas Cage, que surge quase irreconhecível por baixo de uma maquiagem pesada para abraçar os devaneios e esquisitices do personagem, imprimindo no caminho uma persona tão ameaçadora quanto patética. Não que a personagem que antagonize o sujeito seja inferior. Na verdade, o que a atriz Maika Monroe faz é uma proeza, pois ela dá vida a uma personagem tremendamente sem vida e sem energia, o que poderia ser alguém muito desinteressante de acompanhar. No entanto, se tem uma coisa que a gente lê não é desinteressante. E o segredo da personagem está no não dito pelas palavras, mas sugerido pela performance. Embora o roteiro não seja muito hábil em exaltar a inteligência da mulher, como a gente esperaria de uma agente especial de destaque, quando ela mata o Enigma não é muito pelos méritos dela, mas parece que recebeu dica do Longlegs, fora que o texto dá a ela mais intuições pro lado do sobrenatural do que deduções mais palpáveis e convidativas pro espectador. Há na apatia da composição da Maika Monroe um quê de mistério também. É uma personagem capaz de fazer a gente ficar se perguntando por que nada parece animar ela, por que ela não parece se encaixar, por que ela nunca parece à vontade. E essas são questões que, pelo menos comigo, me prenderam a moça para tentar absorver além do que estava sendo mostrado. E aí, quando o antagonista também demonstrou interesse por ela, aí foi um atestado de que sim, tem realmente algo diferenciado nessa personagem e que a atenção dedicada a ela vai ser premiada. E bem, ao reunir tudo isso numa trama misteriosa, com certos elementos bem curiosos e ímpares, Longlegs Vínculo Mortal me fisgou bastante enquanto eu estava assistindo. Eu realmente não conseguia tirar o olho e me senti muito imerso e tomado pelo clima do filme. Mesmo que houvesse ali algo que também não estava batendo bem. Pois é, eu não achei o filme tão perfeito assim. Havia um ruído na comunicação da obra comigo, sacomé? Por mais que eu tivesse interessado e não piscasse, por mais que eu tivesse atento para pescar tudo e ligar os pontos, com frequência me batia uma sensação de desgaste causado por uma sobrecarga, como se eu estivesse assistindo a 4 filmes ao mesmo tempo. E mesmo quando o negócio chegou ao final e as ideias foram de fato ligadas, ainda assim eu senti um significante problema de coesão. Tem muita coisa aqui, apesar de se ligarem, ainda não estão se unindo em prol de um mesmo objetivo, sabe? Tem os assassinatos, a investigação, a mediunidade da protagonista, as peculiaridades do bandido, suas motivações, cartas com enigmas, obsessão por aniversários, aparições misteriosas nas sombras, uma sobrevivente do passado, boneca, mãe da protagonista, o vínculo mortal do título. Gente, calma, pera! São muitas ideias boas que dão uma cara bem única ao projeto, mas sei lá, por mais que no fim das contas o diretor roteirista Osgood Perkins tenha conseguido colocar tudo no mesmo balaio, na minha impressão, ele não conseguiu evitar que algumas arestas, algumas pontas, alguns galhos ficassem para fora desse balaio, ficassem sobrando. São coisas que parecem estar ali para enfeitar, mas não chegam muito a lugar algum, não contribuem muito para o todo. Sobretudo no que diz respeito à parte do suspense investigativo. Nesse ponto tem alguns saltos estranhos, deixando umas lacunas mal explicadas no caminho, conta com algumas interações meio sem sentido, fora que o roteiro ainda trapaceia de forma incômoda em pontos cruciais para poder chegar onde o roteirista precisava, causar certas surpresinhas na gente e enganar a gente na cara dura. Vamos de exemplos? A protagonista, tendo a casa invadida por um assassino serial, fica mó ofegante de nervosa, mas logo em seguida ignora como se fosse algo que acontecesse todas as quintas. Ou ainda a vítima do passado que sobreviveu e pelo visto foi poupada até poder revelar detalhes da problemática para o espectador. Mas para mim é pior quando o filme estabelece dados da perícia do FBI de forma inexplicavelmente equivocada. É só pra enganar a gente. Ou o filme quer realmente que a gente acredite que 20 anos ou mais de caso e a perícia não detectou a presença de uma pessoa extra na cena do crime? Uma pessoa que não era tão profissional assim? Ah, vá, né? Tem ainda certas datas sendo completamente ignoradas e omitidas sem qualquer razão lógica que não fosse esconder de modo canalha a previsibilidade sobre a função e o destino de certos personagens, ou para não levantar problemas que precisariam de esforços do roteiro para poder resolver,
resolver, tendo que desviar daquilo que ele queria chegar. Aí omite a informação, evita que os personagens prestem atenção a isso, para que eles possam estar em outro lugar, o lugar onde o roteiro queria, e o roteiro possa fazer o que quer sem maiores complicações para resolver. Aí não, né? Aí forçou a barra, aí foi trapaceiro, aí foi rasteiro com a gente. Mas enfim, enquanto uma experiência de terror, eu realmente achei Longlegs Vínculo Mortal bem ajeitadinho e muito hábil na construção de um clima positivamente desconfortável, na edificação de um enigma macabro e nas esquisitices desconcertantemente sinistras em torno da figura do vilão. Além disso, mesmo sem abusar da grafia, além da sugestão do que acontecia nos assassinatos ser exemplarmente bem comunicadas a ponto de fazer a gente ver sem ver, quando a grafia finalmente chegava, é um negócio de aporrinhar os nossos sentidos. Agora, quanto à investigação de serial killer que se viu de pontapé para a narrativa, apesar de ter se inspirado em filmes primorosíssimos, o desejo de se distanciar dessas fontes parece ter sido tão grande que o projeto acabou trupicando e se perdendo um pouco no caminho. Mas agora, diante das arestas que o filme deixou sem o devido desenvolvimento, a que mais me intrigou é sobre a persona do vilão. Só que como o filme deixa as informações sobre ele entre linhas bem tênues, vou partir de uma interpretação para depois mergulhar inteiramente no terreno da especulação descarada, tá? E nesse trajeto vou precisar abordar alguns spoilers. Então, se você ainda não viu o filme, recomendo que você vá lá e depois você volta aqui. Combinado? Pois então, por sua conta e risco, vamos lá. O grande objetivo final de Longlegs é oferendar as vítimas ao capirongo em datas que fechem um triângulo invertido. Talvez seja uma exigência do bicho ruim lá, ou talvez seja mero perfeccionismo dele. Pelo que eu entendi, Lee Harker e sua mãe seriam as primeiras vítimas, mas quando a mãe da Lee implorou por uma chance de salvar sua filha, ele, sabendo que precisaria de ajuda também, estaria ali ainda começando, teria feito dela uma seguidora e escrava do Mochila de Criança. Daí, enquanto a mãe continuasse servindo, ela e sua filha ficariam a salvo. E nisso, o Longlegs aproveitou para morar no porão delas. Pelo menos foi o que eu entendi. Só que a Lee Harker não estava totalmente livre. Tendo sua boneca ainda inteira, ela era mantida sob uma espécie de cabresto, de hipnose, que drenava sua energia, seu ânimo, suas emoções e deixava ela numa espécie de piloto automático. Ela ainda tinha discernimento do que estava fazendo, mas agia sem vida, de forma seca. Alusão que fica muito clara nesse raccord que sai de sua personagem para uma árvore seca. Tá, mas e o Longlegs? Qual é a dele? Por que ele é tão esquisito? Bom, eu creio que uma dica para isso esteja na escolha das músicas do T-Rex para compor a trilha sonora do filme. T-Rex foi uma banda de glam rock, ou glamour rock, subgênero do rock em que os músicos usavam fantasias, maquiagens e penteados extravagantes de um jeito que os visuais eram muitas vezes andrógenos. Justamente a aparência que o Longlegs tentou ter. Inclusive ele imita o jeito de cantar do vocalista do T-Rex em alguns momentos. You got the teeth of the Hydra upon you. Let me in now, and it can be nice. Parece só maluquice aleatória, mas talvez não seja tão aleatória assim. Joia, então seria o cara um astro do glam rock decadente? Acho eu que nem isso. Na minha percepção, ele não deve ter passado de um aspirante. E aí, entrando totalmente na especulação, creio eu que durante a infância, talvez por possuir trejeitos efeminados e um certo apreço por bonecas, possa ter sofrido bullying na escola e muito provavelmente violência em casa por pais que reprovavam sua personalidade. Mais especificamente, eu creio que foi ativamente por parte do pai, com vista grossa da mãe e sofrendo desprezo de ambos. Daí, sendo um grande fã de rock inspirado pelas bandas de glam rock em alta ali no fim dos anos 60 e início dos anos 70, ele pode ter pensado que daria uma volta por cima e um cala-boca em todo mundo que o subestimou, se tornando um astro do rock também. Só que imagino eu que ele acabou se frustrando quando não conseguiu. Muito provavelmente a falta de certos parafusos e traquejo social tenham lhe atrapalhado. Mas talvez, pensando que a causa do seu fracasso seria sua aparência, teria começado a se submeter a um cabogilhão de cirurgias plásticas. Só que o tiro saiu pela culatra e sua cara asquerosa de homem-tigre com socialite plastificada mais causou estranheza e afastou as pessoas do que qualquer outra coisa. O que teria deixado ele ainda mais recluso e antissocial, se dedicando inteiramente ao hobby de criar bonecas. E aí, como mente desocupada e oficina do capirongo, ele teria encontrado no satanismo um refúgio, uma forma de descontar sua frustração e começado ali uma vingança contra sua família
por repetidas e repetidas vezes, projetando sua família em outras famílias por aí. Ele emprestaria suas bonecas para que elas servissem de receptáculo e veículo para as forças demoníacas entrarem na casa das pessoas. E já que sua família não permitia que ele brincasse de bonecas, mas as meninas podiam, que essa fosse a porta de entrada para a perdição dessas famílias, suas filhas que fazem aniversário no dia 14. Por que esse dia? Não faço a menor ideia. Talvez seja o aniversário dele, talvez o aniversário de uma hipotética irmã, que seria xodó dos pais e podia brincar de bonecas enquanto ele era desprezado e espancado se fizesse o mesmo, né? Possibilidades, possibilidades. Um recalque desse naipe, numa mente já perturbada e socialmente rejeitada, explicaria bastante porque que ele encontrou um refúgio na violência para extravasar suas mágoas. Mas, claro, como eu disse, essas são especulações minhas a partir de pistas que o filme deu. Não creio que tenham sido pistas tão consistentes assim, mas se o personagem se firmar, mesmo no imaginário popular, como parece estar acontecendo, eu não duvidaria que eventualmente alguém inventasse de contar uma história de origem. Aí, se isso acontecer, vamos ver se as minhas especulações vão bater com o que o criador pensou ou não. E essa é a minha reação enquanto assisti ao filme. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima e tchau!